Olá, pessoal! Antes da gente mergulhar nesse assunto, que é bem denso, um recado rápido. Todo esse material que a gente vai analisar hoje é baseado num estudo fantástico do site Código Aberto. Eles são uma mídia independente que vive de doações. Então, se você curtir o que a gente vai discutir aqui, considere dar uma força para o trabalho deles. O Pix é códigoaberto.net@gmail.com, beleza? Então, bora lá. Olha só essa frase. Guerreiros lutam com armas e com Git. Isso saiu direto de um manifesto da Palantir. E Git pode parecer jargão de programador, né? Mas acredite, essa é a chave para entender uma mudança gigantesca. A tese aqui é chocante. A guerra moderna, para eles, não é mais sobre aço e pólvora. É sobre software. Uma linha de código se tornou tão decisiva quanto um soldado na linha de frente. Então, o que significa essa ideia de a guerra como software? Como é que isso transforma a natureza de um conflito? Bem, o documento da Palantir, assinado pelo seu diretor de tecnologia, propõe basicamente uma nova revolução industrial para a guerra. Só que em vez de focar em siderúrgicas e estaleiros, a nova fábrica de armamentos é totalmente digital. E o conceito central para isso é o de software industrial base. O que a análise mostra é que, nessa visão, a capacidade de produzir e atualizar software de guerra em tempo real é muito mais importante do que o arsenal físico que você tem guardado. A guerra deixa de ser um evento com começo, meio e fim e vira um serviço contínuo, quase como um software que recebe atualizações constantes. E quando a guerra vira software, o que acontece? As consequências são profundas. A guerra se torna um fluxo permanente, sem uma declaração formal ou um tratado de paz. A produção de armas se torna invisível, acontecendo em servidores privados longe do debate público. E talvez o ponto mais crucial, os mecanismos da democracia, como os debates no Congresso, são vistos como gargalos que atrapalham a eficiência. Na prática, a soberania do Estado é terceirizada. Certo, mas quem está por trás dessa visão de mundo? Para entender o projeto, a gente precisa conhecer o arquiteto e a ferramenta que ele criou. E aqui estamos falando da Palantir e do seu cofundador, o bilionário Peter Thiel. E essa comparação aqui é muito interessante para a gente entender a estratégia. Peter Thiel e Steve Bannon são duas figuras-chave da direita americana, mas com projetos bem diferentes. Enquanto Bannon aposta no caos, na guerra cultural aberta, o projeto do Thiel é mais silencioso, mais estrutural. Ele não quer necessariamente destruir o Estado, ele quer transformá-lo num cliente cativo, governado por uma elite tecnológica. Para ele, a democracia não é algo para ser destruído na marra, mas sim algo ineficiente, que precisa ser superado. E a principal ferramenta para colocar esse projeto em prática é o software Gotham. Pense nele como um grande cérebro de vigilância. Ele foi feito para juntar uma quantidade absurda de dados de fontes diferentes. Dados bancários, registros de viagem, redes sociais, o que for, e criar um mapa completo de redes de pessoas. O objetivo é prever ameaças, identificar alvos, seja para uma operação militar ou para a segurança interna de um país. Agora que a gente conhece o arquiteto e a ferramenta, vamos ver como isso está acontecendo na prática. A análise aponta para uma captura silenciosa das funções mais críticas do Estado americano, colocando-o numa espécie de custódia algorítmica. E essa captura se traduz em contratos com cifras impressionantes. Um exemplo é o projeto Maven. Nele, a Palantir está no centro da estratégia de inteligência artificial do Pentágono, num contrato que já passa de 1,3 bilhão. E não para por aí. Um acordo guarda-chuva com o Exército dos Estados Unidos pode chegar a 10 bilhões de dólares. Segundo a fonte, isso torna a Palantir a espinha dorsal de toda a infraestrutura de dados das Forças Armadas. E essa atuação não fica só no campo de batalha, não. Um contrato de 30 milhões de dólares com a Agência de Imigração Americana criou o chamado Immigration OS, um sistema para automatizar todo o ciclo de fiscalização e deportação de imigrantes. Esse slide aqui mostra perfeitamente a estratégia deles. É um cerco que se fecha em camadas. Começa com a inteligência militar, o núcleo duro. Depois avança para as fronteiras, controlando a imigração. Em seguida, entra na gestão de saúde, como fez nos Estados Unidos e no Reino Unido durante a pandemia. E, por fim, mira o coração administrativo do governo, assumindo contratos de RH e logística. É uma captura de dentro para fora. E essa captura de tecnologia, segundo a análise, está diretamente ligada a um projeto político bem explícito, o Projeto 2025. Esse é um plano que propõe desmontar a burocracia do Estado e substituir funcionários de carreira por aliados políticos e parceiros corporativos. A Palantir se encaixa como uma luva nesse modelo.
oferecendo a infraestrutura para essa nova forma de governar. Ok, agora vamos ampliar um pouco o foco, porque esse modelo não se limita aos Estados Unidos. Ele é exportado como um novo jeito de governar, e isso tem consequências muito sérias para a soberania das nações ao redor do mundo. O Manifesto da Palantir resume essa ideologia em 18 teses bem radicais. Ele diz que o Estado ser o único comprador de tecnologia militar é uma doença, que a produtividade da guerra se mede em letalidade, e que os orçamentos públicos deveriam funcionar como os de uma startup, de forma ágil e sem os gargalos do debate político. É basicamente um novo manual para a guerra digital. O resultado, como aponta a fonte, é um novo tipo de imperialismo, o imperialismo digital. Nele, a soberania de um país não é mais definida só por suas fronteiras, mas pela sua dependência de plataformas de software estrangeiras. Afinal, quem controla a infraestrutura de dados e decisão controla o país de um jeito sutil e permanente. E para países do sul global, como o Brasil, os riscos são bem específicos. Primeiro, a perda de soberania nacional, com decisões estratégicas passando a depender de empresas estrangeiras. Segundo, uma dependência tecnológica que é quase impossível de reverter. E terceiro, isso joga mais lenha na fogueira da guerra híbrida, onde a infraestrutura digital vira o campo de batalha para a desestabilização política. Isso tudo nos leva à conclusão da análise, que basicamente sintetiza a ameaça que esse modelo de Estado-cliente representa para o futuro da democracia como a gente conhece. Essa citação diz tudo, né? O tempo lento do debate, os freios e contrapesos da democracia, tudo isso, nessa visão, não é uma proteção contra o abuso de poder. É só um obstáculo, um bug no sistema que impede a vitória. A eficiência do algoritmo é colocada acima do processo democrático. Então, o ponto central é este. A análise argumenta que a gente está vendo uma substituição silenciosa. A soberania popular que é exercida pelo processo democrático está sendo trocada por uma soberania corporativa, exercida através de algoritmos que ninguém entende direito e que são controlados por interesses privados, não pelos cidadãos. E isso nos deixa com a pergunta final e provocativa deste estudo. Num mundo onde o Estado não é mais o detentor do poder, mas só mais um cliente de uma empresa de tecnologia, a questão que fica é: quem é o verdadeiro soberano? Fica aí a reflexão.